Esgotado o tempo, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão à parte destinada ao grande expediente. Grande expediente. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor secretário que proceda chamado aos vereadores inscritos a ocuparem a tribuna nesta noite. Senhor presidente, a vereadora Helenice usará a tribuna. Tudo bem. Boa noite a todos. O que me traz hoje aqui é a resposta do Instituto de Previdência, né, quando eu pedi algumas informações a respeito da obra. Em primeiro lugar, eu queria deixar muito claro que em momento nenhum eu pedi essas informações insinuando que a obra possa ter alguma irregularidade financeira. Tá? Mesmo porque eu acredito muito na competência de quem está à frente do Instituto e, fora isso, existe um Tribunal de Contas, que é o órgão competente para estar avaliando as prestações de contas. O que eu gostaria de trazer aqui hoje é a informação que me passaram. Ele informou, e eu quero informar também a população, que, em primeiro lugar, eu deixo muito claro que eu pedi as informações para saber o que a obra, e a obra que está sendo feita, não é de forma aleatória, ou que não tenha sido aprovada pelos conselhos de administração e fiscal, mesmo porque esta fiscalização vai caber ao Tribunal de Contas. A minha preocupação como vereadora e de todos que estão aqui nessa casa é além das questões de prestações de contas, mas é com o uso e destinação do dinheiro público, mediante a tantas necessidades que a comunidade tem. Aqui vai um breve histórico passado por ele. O Instituto foi criado há 10 anos, dentro das dependências da Prefeitura. Recentemente alugou uma casa na Gabriel Ferreira. O valor do imóvel adquirido é de 290 mil. A área do antigo imóvel tem 205 metros. Com a reforma, a área construída passará a ter 404 metros quadrados. O valor orçado da obra foi de 851 mil. A estrutura do município há 10 anos, dentro do Instituto, era de um contador, um diretor de benefício e um superintendente. Com o crescimento do número de aposentados, o Ministério da Previdência fez exigências para que a contabilidade pública e a Previdência tivesse uma perita médica e alguém para os recursos humanos. Para o futuro, o Instituto deseja um assistente social e um motorista. Hoje, o Instituto tem um contador, um técnico de contabilidade, um assessor jurídico, um diretor administrativo financeiro, um auxiliar administrativo e servente. Em síntese, são 6 funcionários. Para que o Instituto mostrasse a necessidade de ter adquirido uma obra nesse valor, ele justifica que é para melhorar o atendimento dos inativos e ativos. E a segunda justificativa vem sob exigência do Tribunal de Contas que os arquivos não podem ser direcionados para o arquivo da Prefeitura ou outro órgão qualquer. Por isso, o Instituto precisa de espaço físico para arquivar toda a documentação produzida pelo Instituto. Com isso,
Quando ele iniciou, em 2003, ele tinha 377 beneficiários, entre aposentados e pensionistas. Hoje, em 2013, ele tem 710. A liberação dos recursos para a realização desta obra é feita dentro das regras estabelecidas e aprovada pelo Conselho de Administração Fiscal. A utilização dos recursos para a utilização e realização desta obra está contido na destinação de uma taxa administrativa prevista legalmente. Correto. Só não nos informou ainda de quanto é essa taxa e como ela foi estabelecida. Mais uma vez, coloco que a minha preocupação não é de forma alguma na prestação de contas, mas na necessidade que levou o Instituto a adquirir um imóvel neste investimento tão alto, para que hoje tem 6 funcionários e futuramente que seja 12, 15 ou 20, que foi estabelecida. Só para lembrar, o dinheiro que vai para o fundo são dos impostos, que é pago por todos e como estamos sendo sempre cobrados de melhoria dos serviços prestados pelo município, temos que estar atento quando o dinheiro é pouco para tudo e ter competência de saber priorizar. Só assim seremos honestos quanto aos impostos e sim teremos a competência de administrar e cumprir com o papel de sermos servidores. Então, o que eu trago aqui, e principalmente para as pessoas que estão nos ouvindo, é a preocupação do uso do dinheiro público, que se faz necessário cada dia mais com os absurdos que nós estamos ouvindo em todo o noticiário. O que é o uso do dinheiro público? Necessariamente não é a prestação de contas, porque honesto nós temos que ter a obrigação de ser, e principalmente quando a gente lida com o dinheiro público. Então eu não me preocupo muito com a questão de como está sendo, como vai ser a licitação, como está sendo empregado esse dinheiro. Agora, a preocupação maior eu tenho quando nós temos que fazer quase 32 milhões de aporte ao fundo e nós temos para uma equipe que vai prestar um serviço ao servidor, que seja 20 funcionários, um investimento de quase R$1 milhão. Tá? Então, eu entendo que a preocupação nossa e nossa obrigação de agentes públicos e políticos, muito mais de como está sendo investido o nosso dinheiro. E aí eu vou abrir um parêntese e vou até me dar ao direito de dizer que naquele dia que votamos aqui a venda dos terrenos do município, eu acho que nós deveríamos ter pensado um pouco mais. Acho que foi o Gerson e o João Henrique que indagaram a perca realmente do patrimônio. Eu acho que eles tinham razão. Mas talvez naquela vontade de que aquela máquina faça tanta necessidade para que a gente possa estar asfaltando as ruas da cidade, eu fui meio que no impulso naquele dia. Mas eu vejo que eles tinham razão hoje e que nós temos que estar um pouco mais atentos quando isso cair na casa para a gente votar. Porque na hora que o benefício, que vendem um terreno nosso, nós poderíamos propor, né? Nós temos tantas demandas, nós poderíamos talvez ter pedido que eles comprassem o terreno para o IML, né? Para que não tirasse um pedaço do cemitério. Nós poderíamos propor que eles dessem um terreno talvez para o Fênix, que tem necessidade agora aí e está precisando, é uma política pública. Então eu acho que nós temos que estar um pouco mais atentos como vereadores, não apenas simplesmente nas questões de prestações de contas, de ofícios, sabe, e de procedimentos do executivo.
Eu acho que essa casa tem hoje a possibilidade de trazermos aqui questões maiores, que possa realmente interferir na mudança do cidadão. Não simplesmente na interferência de um quebra-mola, na interferência de mudarmos uma mão. Claro que isso faz parte, mas eu acho que nós temos muito mais a contribuir quando nós estivermos atentos ao uso e o investimento do dinheiro público, quando passa por nós e pela nossa aprovação. Eu acho que a casa tem que fazer do seu poder um poder de conquista de grupo, não um poder de conquista individual ou partidário. E para que isso ocorra, nós temos que defender propostas que todos acreditem que seja o melhor para São João. Então, eu acho que a questão do Instituto, o que eu trago, é simplesmente na questão da nossa responsabilidade, que nós temos que saber, sim, como está sendo e as prioridades a serem investidas. Foi nesse sentido e nunca, de forma alguma, na transparência de que possa ter tido alguma irregularidade no gasto do dinheiro público. Mas no investimento público, eu tenho certeza hoje que não tinha necessidade de um gasto volumoso de quase R$1 milhão para uma equipe que ainda não tem hoje 20 funcionários. Obrigada. Não havendo mais inscritos, solicito a recomposição das comissões permanentes, recompostas comissões permanentes, suspendo os trabalhos regimentalmente por 15 minutos.
sessão ordinária realizada no dia 28 de outubro de 2013. Em discussão? Em votação? Aprovada a ata da 32ª sessão ordinária do dia 28 de outubro de 2013. Em seguida, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia desta sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes da última chamada. Projeto de Lei 121 do Executivo altera a redação do artigo 2º da Lei 2.300 de 2008, que autoriza o município de São João da Boa Vista a doar à Fazenda Federal o imóvel de sua propriedade para a instalação da 27ª subseção judiciária da Justiça Federal de São João da Boa Vista. Analisando o referido projeto, por ser legal e regimental, a Comissão de Justiça nada tem a opor à sua aprovação. Agora você lê a emenda. Não. Agora lê a emenda. Emenda modificativa ao projeto de lei número 121/2013, de autoria do Executivo. Posso ler? Emenda modificativa ao projeto de lei número 121, de autoria do Legislativo, dispondo sobre a prorrogação da doação de imóvel à Justiça Federal. Artigo 1º. Fica modificado o artigo 1º do projeto de lei número 121/2013, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Altera o caput do artigo 2º da Lei 2.300, de 6 de maio de 2008, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 2º. A doação ora autorizada é efetivada mediante encargo de destinação da área à instalação da 27ª subseção judiciária da Justiça Federal de São João da Boa Vista, com o início das obras até novembro de 2016. A contar da data da lavratura da escritura de doação. Plenário, Dr. Durval Nicolau, 24 de outubro de 2013. Autoria do vereador Fernando Bonaretti Betti. Lida a emenda modificativa ao projeto de lei número 121/2013, eu coloco em deliberação a emenda modificativa. Em discussão? Em votação? Aprovada. Aprovada a emenda modificativa ao projeto de lei número 121/2013. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação e com a aprovação da emenda, eu coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 121/2013. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 121/2013. O vereador Claudinei Damalho requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 121/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final. Ao senhor prefeito municipal para os devidos fins.
Isso aqui eu não leio mesmo. Projeto de lei do Legislativo número 104, de autoria do vereador Roberto Campos. Autoriza o município de São João da Boa Vista e o Centro Universitário de Faculdades Associadas de Ensino, FAI, a celebrar convênio com o objetivo de se implantar a Faculdade de Medicina. Ao analisarmos o referido documento, conforme o parecer jurídico do NDJ, consideramos o mesmo inconstitucional. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, nada tem a opor à sua aprovação. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer majoritário. Coloco em deliberação o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Em deliberação. Deliberação, senhor presidente. Vereador Gerson. Gostaria de pedir vista do projeto 104/2013, 105/2013 por uma semana. O do 104 e o 105. Sim, senhor. Eu coloco em deliberação o pedido do vereador Gerson para que se dê vista ao projeto número 104 e 105 por uma semana. Em deliberação, em votação, aprovado. Que se dê vista por uma semana. Dos projetos 104 e 105. O 111 agora, né? O que é essa emenda aqui? Tem emenda no projeto? Emenda modificativa ao projeto de lei do Legislativo número 111. Artigo 1º. Fica alterada a emenda do projeto de lei do Legislativo número 111, que passará a vigorar com a seguinte redação. Institui no município de São João da Boa Vista a Semana Municipal da Música Sertaneja Gavino Quessa, Compadre Fica-Fica. Artigo 2º. O artigo 1º passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído no município de São João da Boa Vista a Semana Municipal da Música Sertaneja Gavino Quessa, Compadre Fica-Fica, a ser comemorada anualmente na terceira semana do mês de maio. Lida a emenda modificativa ao projeto de lei do Legislativo número 111/2013, eu coloco em deliberação a emenda modificativa.
Em deliberação? Em deliberação, senhor presidente? Em deliberação, vereador Heberson, logo em seguida, vereador Bira. É só para justificar, o vereador, que a emenda, para quem não viu o projeto, é que antes estava fica-fica, agora acrescentou compadre. Né? Em Então é por isso deliberação, que eu estou... Eu tinha colocado. Em deliberação, vereador Bira. Posso? Eu tinha colocado também no mês de outubro. E é melhor agora em mês de maio, que é o aniversário dele. Então por isso que eu fiz essa emenda aí. Em deliberação? Em deliberação, vereador Helenice. Eu gostaria de saber se está colocado aí que deva ser no Teatro Municipal. No projeto não consta no projeto. Em deliberação, o autor do projeto, vereador Bira. Eu já falei com o Beto, falei com o Vanderlei do meu projeto, antes de mudar para cá. E eu já conversei com o Vanderlei e falei que no teatro. Talvez o Biá esqueceu de colocar na hora, mas já tem total apoio para que seja feito no teatro. Tá? Isso se não tiver que mudar por recinto de exposições, tamanha a repercussão que está dando, e eu acho que vai ter que mudar para lá. Em deliberação, vereador Gerson. Nós temos que fazer já, definir, viu, vereador? Porque o Teatro Municipal, para você conseguir uma vaga, as coisas mais difíceis que se encontra. E a MIT se acha que é dono do Teatro Municipal. Então vamos fazer uma coisa já amarrada para evitar qualquer tipo de problema. Está em deliberação a emenda modificativa. Em deliberação, Em deliberação, vereador Heberson. Eu acho, eu não sei, mas se nós colocarmos algum local, não configura, eu estou só questionando, não configura atribuição ao executivo e com isso não pode entrar em ilegalidade? É uma sugestão, eu não estudei a respeito. Em deliberação, vereadora Helenice. Eu acredito que não, porque isso não implica em custos. O teatro é público e é municipal. Nós só estamos colocando a emenda para ressaltar o evento e que ele seja digno de acontecer dentro do Teatro Municipal. Eu acredito que não tenha problema. Como o Gerson disse, é muito difícil depois conseguir que o teatro possa ser ocupado. E a gente aqui já resguardando, ela acontece dentro do teatro. Em deliberação, vereador Heberson. Eu vou sugerir mais uma coisa ao autor do projeto. Bira, nada impede que posterior vá lá, conversa e faça depois, acrescenta mais uma emenda ao seu projeto, depois aprovado. Então, aprova-se hoje, resolve-se e depois se apresenta uma emenda. Foi até isso. Em deliberação, vereador eu já tomei Bira. Essas providências, já fui conversar, o Vanderlei me deu total autonomia para que seja feito no teatro. Então faz. Mas por quê? Acho que o presidente da Comissão de Justiça, acho que ele tem razão. Pessoal, está em deliberação então o projeto. Nós aprovamos esse projeto agora. Claro, só um minutinho. E depois... Não está suspenso, calma. Eu acho que o presidente... Em deliberação, vereador Bira. O presidente da comissão teve um cuidado de pedir um parecer para o NDJ, no qual foi favorável, então acho que o que está sendo votado hoje é favorável. Então, depois nós tomamos esse cuidado com o teatro. Ou teatro ou recinto de exposições, que eu acho que o teatro vai ser pequeno, o tamanho, a grandiosidade desse nome compadre fica-fica. Eu acho que vai ter que ser mudado para os recintos de exposições. Em deliberação, vereador Cláudio. Não, na realidade que eu ia completar. Poderia ver, aprovada a forma que está hoje, depois, com o tempo, já verificaria a legalidade de determinar o local. Ok. Em deliberação, em discussão, aprovada a emenda modificativa ao projeto de lei do Legislativo número 111/2013. Não. Parecer não. Projeto de lei do Legislativo número 111, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, institui no município de São João da Boa Vista a Semana Municipal Sertaneja Gavino Queça, compadre fica-fica. Ao analisarmos o referido documento, com a apresentação da emenda acrescentando compadre fica-fica, ou consideramos legal e regimental o parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de lei do Legislativo número 111/2013. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 111/2013. O vereador Heberson requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Legislativo número 111/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto do Legislativo número 114, de autoria do vereador Fernando Betti, denomina a Rua João Matos Martim a Rua 8 do Jardim das Acácias. Ao analisarmos o referido documento, consideramos legal e regimental da Comissão de Justiça e Redação. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de lei do Legislativo número 114/2013. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 114/2013. O vereador João Henrique requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Legislativo número 114/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei do Legislativo número 116, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva Tite, denomina a Rua Bernardo Quintana, a Rua 30 do Parque dos Resedás. O parecer da Comissão de Justiça e Redação considera legal e regimental. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de lei do Legislativo número 116/2013. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 118/2013. O vereador Gerson requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Legislativo número 116/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei do Legislativo número 119, de autoria do vereador Zé Eduardo Reis, subscritas pelos vereadores Claudinei Damalho e João Henrique, institui no município de São João da Boa Vista o Dia da Reforma Protestante, a ser comemorada no dia 31 de outubro. Ao analisarmos o referido documento, consideramos legal e regimental o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de lei do Legislativo número 119/2013. Em discussão? Em deliberação, senhor presidente. Em conversa com o autor do projeto, o próprio autor solicitou a vista do projeto, né, pediu que eu solicitasse a vista do projeto, que ele gostaria de estar presente. Né. Em deliberação? Em deliberação, o vereador João Henrique. Eu liguei para ele agora na parada, na Sim. hora que a gente parou, e ele pediu que se o projeto fosse aprovado, que poderia subscrever e entrasse hoje mesmo. Conversei com ele agora mesmo por telefone. Tá? Ele pediu que se o projeto fosse entrar e fosse ser aprovado, que votasse hoje mesmo. Tá? Por isso que eu coloquei meu nome lá. Correto. Tá? Então eu gostaria também de subscrever o projeto, já Tá, que... ok. Uma vez que o autor não encontra-se presente, o vereador João Henrique e o vereador Claudinei Damalho, o vereador Fernando Betti está subscrevendo. Em deliberação, o projeto de lei do Legislativo 119/2013. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 119/2013. O vereador Rui requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Legislativo número 119/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins.
Projeto de decreto legislativo número 7. Luiz Carlos Domiciano, Bira, concede medalha de mérito cívico, 24 de junho, ao senhor Jesofato Vernim. Ao analisarmos o referido documento, consideramos legal e regimental da parecer da Comissão de Justiça e Redação. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento é parecer majoritário. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de decreto legislativo número 7/2013. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de decreto legislativo número 7/2013. O vereador Dr. Edemir requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de decreto legislativo número 7/2013, em primeira e segunda discussão e em redação final, ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Esgotados os documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia desta sessão, declaro a mesma por encerrada, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra em explicações pessoais. Algum vereador? Vereador Fernando Betti. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer aqui hoje, nas explicações pessoais, o Ronaldo, né, chefe do Departamento de Trânsito, pelo que eles vêm fazendo na parte alta da cidade, no bairro do Flamboyant e do Jardim Almeida, que foi essa casa que solicitou que ele fizesse as pinturas das sinalizações de trânsito no dia que ele esteve aqui. E está sendo feito o serviço lá e eu gostaria de agradecê-lo. Quando a gente cobra aqui, ele atendeu o nosso pedido, agora eu estou aqui agradecendo ao serviço prestado à população lá em cima. Mais algum vereador? Vereador Bira. Eu gostaria de agradecer à casa por ter votado a favor desse projeto meu, parabenizar a família e agradecer por ter me dado a honra de ser o autor desse projeto. E a cidade vai ganhar muito com isso, porque vai abrir espaços para as novas duplas sertanejas, para o pessoal da região toda, né? Então fiquei muito feliz, quero agradecer a todos, acho que foi uma justa homenagem. E também agradecer a empresa que o Vanderlei estava querendo pintar a Praça Joaquim José, estava com um pouco de dificuldades, eu corri o comércio aí e consegui ganhar as tintas para que seja pintada a Praça Joaquim José para a parada de Natal. Então também quero agradecer e muito obrigado a todos aí. Mais algum vereador inscrito em explicações pessoais? Nada mais havendo a tratar na presente sessão, agradeço a presença de todos, desejando-lhes uma boa noite e dou a presente sessão por encerrada.